Vamos continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho ainda sobre o vinho, mas eu continuo convidando você, vem comigo. Vinho e seus efeitos protetores. O vinho tinto tem sido frequentemente apresentado como a face saudável do álcool. Vários estudos nas últimas décadas levaram-nos a acreditar que um copo de vinho ocasional está associado a uma melhor saúde cardiovascular devido a seus efeitos protetores sobre o coração. Por exemplo, um estudo publicado em 2019 na revista científica Molecules sugere que o vinho tinto, devido à grande variedade de compostos polifenólicos que contém, está associado a um risco menor de doença cardíaca coronária. Mas em janeiro deste ano, a Federação Mundial do Coração, WHF, publicou uma revisão de pesquisa mostrando que o álcool definitivamente não é bom para a saúde cardiovascular. Nas últimas décadas, a prevalência de doenças cardiovasculares quase dobrou, observa o relatório da WHF, e o álcool desempenhou um papel enorme na incidência de muitas delas. A organização observa que há mais de 30 anos tem havido uma mensagem difundida promovendo o mito de que o álcool prolonga a vida, principalmente reduzindo o risco de doença cardíaca coronária. Mas o relatório acrescenta que o risco devido ao consumo de álcool é aumentado para a maioria das doenças cardiovasculares e para muitas outras doenças. Então, o vinho tinto é bom ou ruim? Perguntamos isso a Miguel Marcos Martim, pesquisador do Instituto de Pesquisas Biomédicas de Salamanca e professor da Universidade de Salamanca, na Espanha, que participou de vários estudos sobre os efeitos do álcool na saúde. É verdade que existem estudos que relacionam o consumo do álcool a possíveis benefícios para a saúde, com resultados controversos e inconclusivos, mas não podemos esquecer que muitos outros estudos mostram claramente que é uma substância com muitos efeitos nocivos, mesmo em baixas doses. Por todas essas razões, neste momento, o consumo de qualquer quantidade de álcool ou tipo de bebida não pode ser recomendado por motivos de saúde. Martim afirma que a mensagem de que o vinho tinto tem efeitos protetores para o coração é um conselho que, em primeiro lugar, não está claramente baseado em evidências científicas, porque não foi provado conclusivamente que assim o seja. Por outro lado, mesmo sendo verdade que o vinho tem efeito protetor contra algumas doenças, não podemos esquecer os efeitos colaterais que produz. As bebidas alcoólicas causam dependência, cirrose hepática, pancreatite, entre outras. O argumento para os supostos efeitos protetores do vinho na saúde cardiovascular é baseado no resveratrol, que faz parte de um grupo de compostos chamados polifenóis. Acredita-se que eles atuam como antioxidantes, protegendo o corpo contra danos celulares que podem aumentar o risco de doenças como câncer e doenças cardiovasculares. Mas seriam necessárias quantidades muito maiores desse composto do que as encontradas em alguma dose de vinho para obter esses efeitos na saúde. O potencial efeito positivo do vinho é atribuído tanto à própria molécula de etanol quanto ao resveratrol e outras substâncias antioxidantes contidas no vinho. Não está comprovado, no entanto, que a administração dessas substâncias separadamente tem um efeito positivo na saúde a longo prazo. Por isso, é ainda menos claro que sua ingestão nas pequenas quantidades contidas no vinho possa ser benéfica para a saúde. Muitas pessoas tendem a pensar que o álcool causa mais danos à saúde quando consumido em excesso. Mas, na realidade, mesmo o consumo moderado, como uma taça de vinho todos os dias, pode gerar impacto negativo no corpo. O consumo de álcool em pequenas doses, por exemplo, um copo de vinho ou uma cerveja, está associado a um pequeno aumento do risco de desenvolver tumores, por exemplo, tumores de cabeça e pescoço, mama ou colo, assim como fibrilação atrial, uma arritmia muito comum. Felizmente, consumir pequenas quantidades também está associada a poucos riscos, mas tudo se soma. O principal é não acreditar que beber vinho faz bem à saúde. Nesse momento, as evidências científicas nos permitem afirmar que o melhor para a sua saúde é consumir o mínimo de álcool possível. Então aqui desmistificou uma coisa que eu tinha até na minha cabeça. De tanto ouvir, eu acreditava que uma dose de vinho tinto por dia era bom para a saúde, né? Então parece que, pelo que foi dito aí nessa segunda parte do texto, qualquer quantidade de álcool faz mal para a saúde, né? Então estudos nas últimas décadas apontaram que um copo de vinho ocasionalmente está associado a uma melhor saúde cardiovascular, é o que se dizia, né? Só que estudos mais recentes, né, jogou por terra essa situação, né? E se constatou que a prevalência de doenças cardiovasculares
através do álcool, houve uma grande incidência delas, né? Mesmo associados, né, ao consumo do álcool, né? Então, o texto acaba dizendo aí com todas as letras que é mito que o álcool prolonga a vida, né? Ele diz que o álcool é uma bebida com muitos efeitos nocivos, mesmo em baixas doses, né? E ele diz aí, pelas evidências que temos até o momento científica, que não pode ser recomendada qualquer dose, mesmo que pequena, de álcool, né? Por motivos de saúde, né? Isso vai fazer bem para a saúde. Ele diz que não. Ele diz que não podemos sugerir a bebida de álcool em qualquer dose, em qualquer quantidade, porque não existe evidências científicas. Simples e direto, né? A outra questão alertada pelo texto é que as bebidas alcoólicas elas causam dependência. Várias doenças, né? Cirrose hepática, pancreatite, o desajuste familiar também, né? Acaba sendo uma doença, né? Atinge as pessoas em volta, né? E aí ele diz que mesmo o consumo moderado, como uma taça de vinho, todos os dias, pode gerar impacto negativo no corpo. E aí ele vai tocando na questão, né? O consumo do álcool em pequenas doses está associado a um pequeno aumento do risco de desenvolver tumores. Então é preciso que a gente desmistifique, preciso que a gente não acredite que beber vinho faz bem à saúde. E o conselho final dele é que é para consumir o mínimo de álcool possível. Uma coisa que eu não consumo é álcool, né, pessoal? Vocês viram aí que no café eu fiquei todo animado, 3 xícaras por dia. Já aqui no vinho, embora eu soubesse dessa questão que eu achava, né, que uma taça de vinho ao dia fazia bem, mas eu não consumo álcool, então estou aqui nessa fase menor do que consumir o mínimo de álcool possível. E você? Você achava também que o vinho, uma taça de vinho por dia fazia bem? Você consome? Você consome bebida alcoólica? Então fique atento, dá uma olhadinha de novo nesse texto aí. Consumir o mínimo, né, pessoal? Com bom senso, né? Com clareza, pensando na nossa saúde, na saúde daqueles que nos amam também, porque é uma doença terrível, né? É um vício terrível também. Então, se gostou, deixe seu joinha, seu like, divulgue Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos. Pessoal, se não for inscrito no Pensar com Liberdade, se inscreve, eu agradeço muito. Valeu, obrigado.